Olá, turma, tudo bem? Turma, hoje eu estou aqui para a gente bater um papo, para a gente conversar um pouquinho em relação a uma determinada questão que aconteceu dias atrás, onde eu fui dar um treinamento e foi levantado, foi abordado uma questão que me chamou bastante atenção. E aí, conversando com a turma lá, eu vi que é um assunto que muitas vezes a galera tem um pouco de dúvida. E eu acabei indo também para a internet para pesquisar algumas coisas e realmente eu vi que no caminho que eu fui, aonde eu pesquisei na internet, eu não encontrei também de uma forma um pouco mais contundente uma resposta um pouco mais objetiva. Então eu quero trocar essa ideia com vocês para ver se eu consigo de alguma maneira também ajudar um pouco para que isso de repente não fique mais, a galera não fique mais com tanta dúvida. Qual que era a questão? A galera lá perguntou por que às vezes a gente come algumas pizzas que elas têm a sensação de estarem mais borrachudas. Você mastiga e você sente que aquela massa ela fica um pouco mais chiclete, digamos assim, para que todo mundo consiga entender. Então, galera, claro, como eu costumo dizer também, não existe muitas vezes uma verdade absoluta. Não é apenas um item que faz com que isso aconteça ou deixa de acontecer. Mas o principal fator que determina que uma massa fique um pouquinho mais borrachuda ou menos é a gordura, galera. A gordura na massa ela vai deixar um pouco mais ou um pouco menos borrachuda. Massas que não tem nada de gordura, que é o estilo da pizza napolitana ou a própria pizza napolitana, elas tendem a serem crocantes, sim. Porém, no mastigar dessas pizzas, vocês vão perceber que ela é um pouco borrachuda, sim. Diferente de algumas outras pizzas, aonde você utiliza a gordura e seja ela qual for a gordura, pode ser azeite de oliva, banha, óleo, margarina, manteiga, enfim, não importa o tipo da gordura. Quanto maior a quantidade de gordura que você usar na tua massa, maior vai ser a tendência de você minimizar isso. Volto a dizer, não é apenas este item. Lógico que você assando uma pizza na temperatura ideal de assamento, você tendo um processo ideal, você tendo uma farinha boa, você tendo uma fermentação adequada, tudo isso é um conceito, tudo isso é uma forma que você tem de minimizar ou não esta sensação. Eu costumo dar um exemplo que é bem prático, bem fácil da gente visualizar isso. Por exemplo, uma massa de croissant, tá? Quando você come um croissant, você percebe que ele é extremamente crocante e quando você leva o croissant até a boca, que você mastiga, você praticamente não dá nem duas mastigadas e aquele croissant praticamente tem a sensação de sumir da tua boca. O que é isso? Isso é a gordura. Por que eu estou usando como exemplo aqui o croissant? Porque o croissant, a massa do croissant, além de ser uma massa fermentada, é uma massa que por baixo ela tem 60%, 70% de gordura. Ou seja, eu acho que deve ser uma das massas com maior teor de gordura que se tem na culinária. Talvez tenha alguma outra, mas enfim, o croissant disparado é uma massa que vai muita gordura. Então, no momento que você está ingerindo esse croissant, você percebe que praticamente ele desaparece da tua boca. Então, esta sensação quem traz é a gordura. Quanto menos gordura na tua massa, mais a sensação de mastigar você vai ter. Então, geralmente, quantidades de gordura na massa fazem com que essa tendência minimize um pouco. Mas também, galera, a gente tem que levar em consideração que muitas vezes esta sensação de borracha, vamos usar esse termo para que todo mundo entenda,
Não é uma coisa ruim, não é uma coisa que isso é um problema. Não, cada pizza tem o seu conceito, cada pizza tem a sua forma de ser. Então, na maioria das vezes, isso acaba não sendo um problema, galera. Vocês têm que, de uma maneira, descobrir se o cliente de vocês gosta ou não gosta disso, se isso é ou não é um problema. Muitas vezes isso não é um problema, é uma característica positiva. Então, isso vai muito da análise e do perfil de pizza que você quer fazer. Então, assim, se você colocar uma quantidade de gordura na tua massa, você não vai estar fazendo nada de errado, assim como o contrário. Então, assim, o interessante é que vocês tenham a percepção e o caminho que vocês vão seguir. É interessante vocês verem qual é o estilo da pizza que vocês querem utilizar. Por isso que aqui a gente sempre utiliza a expressão estilo napolitano, porque às vezes, de repente, você pode colocar um pouco de gordura nessa massa, né? Então vocês vão ver qual é o resultado dela, porque não é só a gordura que interfere ou não nessa questão. Volto a dizer, um bom forno, uma boa farinha, um bom processo, tudo isso acaba ajudando. De nada adianta vocês fazerem uma bela pizza, retirar ela do forno e daqui a pouco já colocarem ela numa caixa e abafar essa pizza ali. Isso não é legal. Isso, vou dizer, quase todas, se não todas as pizzas vão ter essa tendência, mesmo tendo um pouco de gordura, lógico, porque são apenas algumas porcentagens que a gente coloca numa massa de pizza. Então, assim, você ter esta noção aonde você vai trabalhar de uma maneira o mais correto possível dentro do padrão e do perfil que vocês tiverem, isso vai acabar facilitando muito. Então, assim, até mesmo aqui na nossa linha aqui de produtos, a gente tem o nosso aparador de pizza. Então, para quê? Para que quando você tira a tua pizza napolitana do forno, ela tem uma quantidade de vapor muito grande. Então, você tem que deixar esse vapor sair um pouco, tanto por baixo quanto por cima, que é o caso aqui do nosso aparador, para que depois, num segundo momento, vocês levem ela até a caixa. Mas essa pizza, na verdade, ela também precisa respirar, ela precisa desse momento para sair esse vapor. Então, assim, se você tem essa dúvida, eu sugiro para você que você faça as tuas receitas usando uma porcentagem de gordura. Usa uma gordura que eu costumo dizer, uma gordura, por exemplo, eu gosto muito de usar o azeite de oliva, porque ele, além de dar estes resultados, ele acaba sendo uma gordura mais perfumada, mais aromática, e eu busco isso muitas vezes nas pizzas. Então eu acho que é interessante, mas tem pessoas que usam banha, tem pessoas que usam óleo de soja, enfim. A questão é o que eu digo: se você quer minimizar essa sensação, identificando que isso é um problema, porque nem sempre isso é um problema. Isso você vai ter que fazer o teu acompanhamento e identificar se você quer ou não quer, se o teu cliente quer ou não quer esta sensação. Mas eu sugiro e até recomendo, faça alguns testes. Peguem uma massa, façam exatamente a mesma massa sem gordura e façam esta massa com uma quantidade de gordura. Geralmente eu uso nas minhas receitas aqui, eu utilizo por volta de 4% do peso do trigo em gordura, geralmente azeite de oliva. Mas lógico, isso tudo são questões que vocês podem estarem diminuindo ou até mesmo aumentando. Tá, galera? Então hoje eu queria falar isso aí para vocês de uma maneira um pouco mais direta. Então o que deixa ou não deixa a massa um pouco mais borrachuda, que tem, digamos assim, a questão mais imediata é a gordura. Então massas que tendem a ter uma quantidade maior de gordura, elas tendem a serem mais crocante e não ter esse aspecto de massa borrachuda. Tá bom, galera? Então é só um toque para vocês aí, qualquer coisa a gente está à disposição. Vamos lá.
Te inscreve no canal, dá o teu like lá no Instagram também. Então a gente continua aqui. Obrigado pela força, obrigado pela interatividade e até a próxima.